E aí, pessoal, tudo bem? De verdade, eu não acredito que esse vídeo está acontecendo. Eu não acredito que esse vídeo está acontecendo. Mas vamos lá. Eu vou defender Arthur Duval do momento que falei. Não é defender, mas eu quero convidar vocês a uma reflexão bastante honesta. Então, assim, se você veio aqui escutar o que te dá prazer, muito provavelmente esse vídeo vai te deixar bastante frustrado, e aí eu recomendo que você nem assista. É muito interessante, né? Olha como funciona o ser humano. Pergunta para uma pessoa na rua: o que você prefere que tenha na televisão? Conteúdos edificantes, com professores que sabem muito mais do que você, que fazem você se sentir um imbecil e que te ensinam e agregam alguma coisa interessante para sua vida? Ou você prefere um grupo com uma casa, com 20 pessoas tretando lá dentro, uma apunhalando a outra, com várias fofocas, tendo você controle de tudo e sabendo exatamente quem presta menos e quem presta um pouco menos dentro dessa casa? Ou você prefere um canal onde o apresentador, seja ele Nando Moura, seja Olavo de Carvalho, fique enaltecendo você, dizendo que você é muito inteligente de estar assistindo o canal, dizendo que e falando várias coisas muito simples de forma muito difícil, e escolhendo um alvo e atacando com palavrões, falando um babaca, um bosta, um retardado, aquele imbecil, porque só ele não consegue enxergar o óbvio, que é o que eu tô te contando aqui, ó. Porque a gente aqui sabe a verdade, porque a gente aqui é inteligente, e você que me assiste, você sabe do que eu tô falando, porque você conhece esse argumento, que é o argumento certo, indefensável, e quem não consegue enxergar isso é um babaca. Aí você fala: caralho, quanto conteúdo inútil, mas eu tô me sentindo foda do rolê, porque eu tô do lado de um cara muito forte. E não só do lado de um cara muito forte, de um cara muito bravo. E não só de um cara muito bravo, de um cara que ainda tá certo. E ele ainda representa o bem. Puta que pariu. Vou ficar por aqui. A pessoa, ela pode até dizer para você que ela quer conteúdos edificantes, educadores, mas isso é o que ela quer. E eu também, no fim do dia, o que eu mais queria era ir para academia todo dia. Eu queria, por exemplo, correr de manhã, à tarde pedalar e à noite fazer natação. E eu queria estar em forma, e eu queria estar com uns 40 quilos a menos, e super jovial, assim. Não, por quê? Porque eu penso em pedalar, fico com preguiça. Aí eu penso em correr, fico com preguiça. E penso em nadar e fico com preguiça. O que não dá preguiça? Comer, cara. Eu olho para um bolo, eu olho para um sanduíche, para um hambúrguer, para uma pizza, eu caio matando. Você pode, então, assim, você pode julgar a minha liberdade de querer comer coisas gordurentas e deliciosas ao invés de me exercitar fisicamente? Não, você não pode me condenar. Então a gente também não pode condenar a liberdade do outro de ter toda a oportunidade do mundo de fazer todos os cursos a respeito de todos os assuntos de graça na internet e preferir assistir Big Brother e acompanhar Nando Moura e seguir Olavo e pagar para seguir Olavo e tudo isso. Não podemos criticar. Agora, esse mundo, ele é feito de necessidade de engajamento. Então, por exemplo, todo dia as pessoas que dependem dos seus canais para pagar boletos, e eu não estou falando de forma pejorativa essas pessoas, mas todas as pessoas que dependem da formação de opinião, elas têm que fazer o algoritmo rodar. Então todo dia tem que sair vídeo, o vídeo ele tem que alcançar um monte de gente, você tem que pedir like, você tem que pedir compartilhamento, porque senão o seu canal não cresce, e se ele não crescer ele vai começar a diminuir. Então ganha quem está exposto, e aí quando aparece alguém fazendo merda, dá muito mais engajamento o cara que tá porrada mais forte. Então o que aconteceu com o Monark só tomou as proporções que tomou porque todo influencer e todo cara que tem um canal e todo cara que depende de views, ele decidiu dar a opinião sincera dele a respeito do que ele pensa sobre o Monark, inclusive eu, só que eu não fiz pensando em pagar boleto, porque eu queria desabafar mesmo, porque eu achava que estava tudo errado, os comentários que eu estava lendo. Eu não estou querendo me colocar acima da moral e ser um exemplo da virtude, muito pelo contrário. Eu vou justamente assumir um monte de podre que eu tenho aí hoje. Se preparem para as fofocas. Bom, me perdi, né? Esse negócio de não criar pauta e só colocar esses pontos faz com que eu emende os pontos de forma muito porca, e eu peço desculpas para vocês por isso, que eu entendo que deve ser difícil chegar no ponto e perceber e ver as coisas amarradas. Mas vamos lá. O Arthur Duval, ele deve ser cancelado e deve perder a carreira toda dele pelos vídeos que vazaram. Os vídeos que vazaram foram bonitos. Eu não vou ficar aqui falando o que vazou e nem mostrando esses áudios para vocês, porque isso daí tá na internet inteira. Agora a minha pergunta é: deveria vazar?
Quer dizer, vazou. Deveria isso cancelar a carreira dele? E a minha resposta é: a carreira do Arthur Duval, ela deveria ter sido caçada, acabada, arruinada por inúmeros outros motivos. Esse cara não devia ser quem ele é por inúmeros outros motivos. E nenhum desses motivos foi suficiente para acabar com a carreira dele. Vocês não vão acabar com a carreira do cara justamente por uma coisa que não tem nada a ver. Quer dizer, que não tem essa grandiosidade toda que estão dando a isso. Se acabar, aí assim, paciência, acabou com uma carreira que não deveria existir, só que o motivo foi injusto, foi muito feio, no fim empatou, mas isso me incomoda. Isso me incomoda porque aí significa que muitas pessoas que se comportam como Arthur Duval não serão punidas, porque não deixaram vazar áudio. E muita gente que deixou vazar um áudio vai ter a sua vida arruinada por uma coisa que, na minha opinião, não deveria arruinar a vida de ninguém. Assim, ele deveria ficar queimado? Com certeza, com a imagem um pouco manchada, com certeza, mas sofreu uma caça às bruxas, uma caça e destruição e linchamento virtual, na minha opinião, não. E o motivo do porquê não é porque existe uma diferença enorme entre aquilo que é feito em âmbito público e âmbito privado. E a gente tem que ter uma conversa muito séria sobre isso, porque isso é realmente importante. E as pessoas não entendem o que é uma fala de âmbito público e uma fala de âmbito privado, porque informações vazam o tempo inteiro na internet. As pessoas perdem controle sobre isso. Todo mundo acha que toda informação é pública, e determinadas coisas que foram ditas em âmbito particular acabam sendo reconhecidas como falas de âmbito privado, e as pessoas elas sofrem consequências por isso. Então, pensa numa menina que está extremamente apaixonada. Ela está extremamente apaixonada por um cara, e o cara diz que a ama, e o cara diz que também está apaixonado, e o cara diz que ele quer sair da cidade dele para ir buscá-la na cidade dela. Aí ela vai lá e manda nudes, e manda falas sensuais. Se amanhã as fotos e os vídeos dela e os áudios dela estão na internet sendo espalhados para todo mundo e as pessoas começam a chamá-la de vagabunda, porque ela fala coisas daquele tipo, e ela faz vídeos fazendo determinadas coisas e ela tira foto de determinados ângulos, ela deve ser vista por toda uma sociedade como uma vagabunda que faz coisas desse tipo abertamente para toda a sociedade e que joga isso em qualquer lugar que seja? Não. Então, por isso que quando eu vejo nudes vazados, me interessa muito saber quem é o namorado, porque assim, os nudes eles dizem muito mais a respeito do namorado dela, que espalhou e fez com que isso se tornasse público, do que ela que teve esse gesto de confiança e fez uma coisa que hoje em dia grande parte dos jovens fazem com a maior naturalidade do mundo. Por quê? Porque já não se tem essa mentalidade já não se tem essa mentalidade antiga da virtude da moral a ser preservada, da bela virgem que será honradamente desvirginada na noite de núpcias. Não estamos mais nesse mundo. Nós já lidamos com a nossa sexualidade de um jeito diferente. Pois bem, temos problemas com o MBL? Sim, MBL capitaliza em cima de fake news, espalha ódio, o discurso dele é instigador de ódio, as pessoas com ódio elas não refletem sobre os dados, eles apresentam sempre dados muito complexos de maneira muito simplista, parece o Ciro Gomes, porcento aqui, junto com esse porcento aqui, dá um monte de porcento aqui, e aí eles falam com um calor, no sentido de é tão óbvio, que as pessoas não se dão trabalho de verificar porque eles falam muito rápido. E aí assim, é como se fosse uma obviedade que o outro lado não consegue refutar, mas não consegue refutar também porque é uma maçaroca de informação jogada toda muito rápido. Isso gera uma desinformação, isso gera conclusões superficiais que atingem várias camadas da sociedade, não só pessoas que não fazem ideia do que é o porcento, mas pessoas que sabem o que é o porcento, mas que não se interam e que caem num excesso de informação apresentada de maneira muito óbvia, muito sarcástica, atacando o outro lado, e isso para mim nada mais é do que uma grande desonestidade intelectual. A desonestidade intelectual que você pode dizer, porra, mas eles falam um monte de coisa foda, eles estão certos em quase tudo que eles falam. Então, isso quase tudo faz parte da estratégia, porque eles são óbvios em 99% dos casos, porque se você é contra a corrupção, se você é contra desvio de dinheiro, se você é contra um monte de coisa que está errado mesmo, se você é contra tudo isso, você tem que falar, você tem que ganhar o quê? Um prêmio de bom cidadão? Não, você está falando óbvio. Você está basicamente falando óbvio. Agora, você ser exemplar em 99% dos casos, e quando você finalmente conquista a confiança das pessoas, você vai lá e tem aquele 1%, que fode tudo,
que é assim, tem que fazer a reforma da Previdência mesmo, isso daqui tem que entregar, isso daqui tem que vender mesmo, tem que tirar esse negócio da mão do Estado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não estou dizendo que toda privatização seja ruim. Agora, a privatização a todo custo, sem questionar, você ter a oportunidade de falar para todo o Brasil e não dizer que você pode até privatizar alguma coisa, mas você tem que prestar muita atenção na forma que se privatiza, na forma que são feitas, nas condições das concessões para que o país não perca. E isso é um crime. Isso é um crime e se atrair a confiança das pessoas, pela perspectiva de Fausto Nagai. Não vá procurar isso na lei que você não vai encontrar. Então, o MBL ele tem muita coisa errada. Eles ficaram no lado errado da pandemia. Eles defenderam o Bolsonaro por quê? Porque o ganho político deles defendendo o Bolsonaro seria maior. Então eles foram contra a obviedade do monte de coisa que matou um monte de gente. Então pensa na influência que o MBL tinha e ainda tem. Está diminuindo, mas ainda tem. Com a influência que o MBL tinha, imagina se eles usassem todo o ódio que eles usaram para atacar Dilma, PT, Lula. Imagina se toda essa influência que eles têm, e toda a lábia que eles têm, e todo o discurso que ele tem, e toda a maneira que eles usam a retórica deles. Imagina se eles usassem tudo isso para atacar Nisi Yamaguchi. Imagina se eles usassem tudo isso para atacar aquele Anthony Wong. Imagina se eles usassem isso para conversar com o velho da van, ou para conversar com aquele Osmar Terra. Imagina se eles jogam do lado do país, da população, na pandemia, dizendo que as pessoas têm que tomar cuidado, mas não. Então, assim, se posicionaram do lado errado. E por que se posicionaram do lado errado? Porque o ganho político naquela época aparentemente seria maior se eles ficassem do lado do Bolsonaro. Fizeram muita perseguição, fizeram muita difamação e fazem constantemente muita defesa de interesses estrangeiros. São só eles que fazem isso? Não, Tabata, não é só eles que fazem isso. Tem um monte de gente que faz cara de santo e que no fim das contas defende coisas que são escusas. Então não adianta você me trazer uma pessoa que tem 99% das falas extremamente acuradas, extremamente humanas, extremamente sensatas, se na hora de votar no Congresso, no Senado, esse voto, essa voz não se faz escutar. Não se faz escutar. Então é muito legal escutar todas as falas de ódio do MBL contra coisas óbvias como corrupção e abuso, e não escutar a voz dele tão reverberante assim em determinados assuntos que são de grande relevância e que são de grande importância. Ah, mas esse projeto X tem importância, esse Y também tem importância, esse Z também tem importância. Isso daí tá tudo dentro dos 99. Isso está tudo dentro dos 99. Parabéns, então fez mais do que sua obrigação. Agora o 1% tá rolando, só que os 99% tem impacto de 500 milhões de reais no ano. E esse 1% vai lá e tem um impacto de quanto? De 50 bilhões? 500 bilhões? Não sabemos. Porque, na verdade, as leis que são... As decisões que são tomadas em favor de oligarquias hoje, elas não vão dar vantagens para as oligarquias amanhã. Elas vão dar vantagens para essas oligarquias para o resto da vida, né, ad eterno, porque leis serão aprovadas, mantidas, derrubadas, para que o capital continue se beneficiando e a longo prazo você vê essa discrepância enorme de oligarquias extremamente mais poderosas do que o Estado definindo que rumo vai tomar a nação. Fausto, você está muito radical. Sim, talvez. Então, pegue essa galera que precisa especular qualquer coisa que dê engajamento e veja sobre o que elas estão falando hoje. Elas estão tentando te convencer que Arthur Duval não presta. Arthur Duval não presta porque ele falou isso daqui, porque ele fez isso daqui, então logo você não vota mais no Arthur Duval. Por quê? Porque ele precisa de você com raiva, ele precisa de você apoiando, ele precisa de você do lado certo, que por acaso é do lado dele. Então se você continuar seguindo o canal dele e eventualmente votar em quem ele te convence que você tem que votar, melhor ainda. Agora, quantas pessoas estão analisando o MBL e dizendo assim, olha, esse partido é perigoso por esses fatores? Então, se a pessoa não está falando para você como deveria falar e amanhã ela aparece desfilando do lado de um outro do cara do mesmo partido, então suspeite, porque o MBL ele é muito coeso, ele não é como um partido, não estou falando bem do Partido Novo, mas ele é diferente do Partido Novo, que você tem várias cabeças pensando várias coisas, que você tem uma pluralidade. O MBL é uma cartilha que segue todos os protocolos ali. É cara que fala bonito, cara que fala bem, cara que inspira confiança, cara que é extremamente
confiante na sua capacidade de debater. E por que o cara é confiante na capacidade de debater dele? Porque ele treina debate. Uma coisa é você ter como parte da sua rotina diária treinar debate, porque você precisa aprender a lacrar. Isso daí você entra em barbichas.com.br e vê como que é o treinamento desses caras para eles serem fodas do improviso como eles são. Então, uma coisa é você pegar uma Marina Silva, e porque ela não treina a arte do improviso junto com os barbichas lá, ela não tem a arte do debate, ela não consegue lacrar a cada coisa que ela fala. Por quê? Porque a sabedoria, ela tá escondida nas palavras que ela coloca de uma maneira que nem todo mundo consegue absorver da maneira como ela dispõe. Então, assim, você vai criticar o Arthur Duval, critica ele porque ele faz recortes sensacionalistas. Critica ele porque ele vai numa avenida e ele entrevista 2.000 pessoas e ele pega os 20 mais imbecis e recorta aquilo que eles falam e fica o vídeo inteiro falando, tá vendo como que é a esquerda? Critica ele pela distorção da média pelo recorte, porque se eu for na USP hoje, eu falo porque eu morei do lado da USP durante 10 anos da minha vida. Se eu for na USP sair entrevistando os alunos e fazendo pergunta de Silvio Santos para os universitários, vai ter umas 2.000 pessoas que eu vou entrevistar, umas 1.500 vão me arrebentar com sabedoria na resposta e vão ser extremamente precisas, vão falar exatamente aquilo vão me dar resposta daquilo que eu estou perguntando. Se eu chego para fazer uma pergunta de matemática no cálculo da física ali, os caras vão me dar a resposta correta. Só que se eu ficar o dia inteiro ali e eventualmente vai estar passando um cara que só fuma maconha e nunca entra na aula, no meio de todo mundo, e aí eu vou fazer uma pergunta básica de matemática para ele vai errar. Seria muito injusto com a USP, assim como seria injusto com a sua família, seria injusto com o seu time de futebol, por exemplo. Para que time você torce? Se eu entrevistar 2.000 pessoas da sua torcida, coisas óbvias como você é a favor do nazismo, eu tenho certeza que dessas 2.000, mas 1.990 vão falar que são contra. Aí, no meio disso, pode ter uns caras perdidos lá e falar assim, eu simpatizo com as ideias do cara porque eu acho que é isso aí mesmo, cara, e eu devia ter liberdade para falar isso. Se eu pegar esses recortes, seria honesto que eu colasse essas 5 pessoas que me responderam isso, a imagem do seu time de futebol. Você ia gostar que eu colocasse na internet um vídeo com 5 pessoas que torcem pro seu time, dizendo que apoiam o nazismo, para eu falar, tá vendo? Esse time de futebol aqui, que bosta que é. Você ia se sentir extremamente injustiçado. E o canal Mamãe Falei, ele é basicamente sobre isso. Além de ter esse ódio e ser razoável, sensato, correto em 99% de suas falas, o Arthur Duval ele também partilha do 1% que eu acho que leva a coisa pro buraco. E aí quando você tá em dúvida, quando você escuta vários discursos dizendo que deve, que não deve, que deve, que não deve, e aí você vai para uma pessoa que você confia, porque está certo em 99% de suas colocações, e aí você pergunta para ele, você é contra ou a favor de entregar tudo na mão dos caras lá de fora, e ele fala para você, eu sou completamente a favor, o que você faz no dia seguinte? Eles estão certos. Eu não vou nem questionar, porque quem sou eu para questionar o Kim Kataguiri? Tem um monte de gente no Brasil que pensa desse jeito. Agora vamos falar de âmbito privado. Ao invés de falar do Arthur, eu vou começar a falar de outras coisas. E aí a gente fala do Arthur só no final. O que as mulheres falam no âmbito privado? O âmbito privado não é assim quando Marília Gabriela, ou Faustão na Bandeirantes, ou Luciano Huck, ou... Eu tô desatualizado de âncoras de programas. Quem tem alta aí? Eu não sei. Uma coisa é as mulheres chegarem lá dentro da casa do Big Brother e falar assim, olha, homem é assim, homem é isso, homem é aquilo. Não vão falar, por quê? Porque sabem que elas estão sendo escutadas pelo país inteiro. Quando você tem que falar publicamente, quando você é uma vereadora, quando você é uma congressista e você vai falar sobre o comportamento dos homens, você fala aquilo que é correto de acordo com aquilo que você estudou. Agora, quando você está falando no WhatsApp com uma pessoa que você confia, você desabafa assim, homem é tudo filha da puta, tudo no bando de mentiroso. Chaveca o mês inteiro, na hora do vamos ver, não aguenta 2 minutos e dorme. Homem é tudo, e ainda por cima é pobre. Se você não teve uma conversa dessa com uma amiga sua em quem você confia, eu acho que você tá ruim de amiga.
Não é que você é um ser humano bom. É que eu acho que você não tem amiga em que você confie para você poder falar o que você sente. Entende a minha colocação? Você vai chegar na sua sala de aula e falar que homem é tudo isso, não porque você vai arrumar encrenca. Agora, com uma amiga que você confia, talvez você fale desse jeito. Você vai começar a fazer umas associações com aquilo que eu te falei. Quando eu vejo nudes de uma mulher vazada, eu não acho que ela é vagabunda. Eu acho que o ex-namorado dela é filho da puta. Então, se você fala que homem é tudo mentiroso, e que homem é tudo precoce, e que homem é tudo pobre, e no dia seguinte todo mundo na faculdade vem dizer que você é uma feminazi arrogante, filha da puta arrombada, você tem todo o direito de ficar chateada com a sua amiga, e sim, a faculdade inteira está sendo injusta com você, porque você não falou aquilo para a faculdade inteira, você desabafou com uma pessoa em que você até então confiava. O que os defensores dos velhos costumes eles falam em âmbito privado? O que essas pessoas que defendem que a família tem que ser um homem, uma mulher e os filhos tudo bonitinho defendem? Aliás, o que eles fazem? Você pensa que não tem um monte de cara que defende a família tradicional brasileira e trai a mulher com um garoto de programa? Que ele jamais pode deixar ninguém saber que existe. Por quê? Porque ele sofreu pressão a vida inteira da sociedade e da família dele, que ele teria que ser um homem de verdade, e homem de verdade você prova que você tem uma família para sustentar, e aí o cara ele não é pleno, ele não é feliz, e aí ele dá umas escapadas com um cara. Você pensa que esse cara, quando ele vai pra igreja dele, ele não fica falando que você tem que ser correto, que a homossexualidade é abominável e tudo isso? O cara fala. Essas pessoas, o que neopentecostal faz e fala em âmbito privado? Você acha que neopentecostal que fica o culto inteiro pregando castidade, ser do contra a fornicação, você acha que esses caras não transam? Ou você acha que quando esses caras mandam áudio um pro outro, porque são realmente amigos ali dentro da mesma igreja, eles não falam, não aguento mais vontade de transar? Você, rapaz, que participa dos cultos, que tenta segurar sua onda, não é sempre que você consegue, mas na medida do possível você segura sua onda. Você que fala que a gente tem que tentar não pecar, Deus perdoa, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. Você que fala que você não tem que transar e que não sei o que. Quando você vai falar com a sua peguete lá, ou quando você vai falar com seu amigo, você garante que nunca na sua vida você falou algo que te envergonharia caso fosse publicado em âmbito público para sua igreja inteira durante o culto? Se você nunca falou para um amigo em quem você confia nada que você se envergonharia de ter dito dentro da igreja durante o culto, eu não acho que você seja santo, porque não acredito em seres humanos santos, porque todos somos humanos. Eu acredito que você está ruim de amigo. Você está ruim de amigo porque você não tem quem confiar, e talvez você morra de vontade de dizer coisas que você não diz para ninguém, e talvez você sofra porque você não consiga dizer isso para alguém, pelo menos. Você sabe que profissional de RH fala em âmbito privado? Eu tenho até medo de eu falar as coisas que eu escuto em âmbito privado de RH, porque amanhã alguém pode fazer um recorte desse vídeo aqui e eu posso ser apedrejado na rua. Porque assim, é uma coisa mais cabeluda que a outra. Então, as pessoas elas comentam barbaridades. Inclusive, a gente vai ter um vídeo aqui, o quarto vídeo sobre capacitação, a gente vai falar de beleza e bom português. Bom português, assim, português norma culta. A gente vai falar sobre isso. Tem muito RH que fala assim, cara, essa pessoa aí é sensacional, isso aqui, assim, mandar ela para representar a empresa com esse português aí dela, não dá, né? Vai chegar falando, nós vai, nós foi. Sim. E o contrário, não, contrata essa pessoa porque ela é bonita, ela vai vender pra caralho ali naquele cliente ali que a gente conhece. RH fala isso porque precisa falar, porque esse tipo de informação é válida para o processo. Você não pode falar isso em âmbito público. Você não pode falar, então, empresa, comunicamos pela presente que fulano foi escolhida porque é bonita e o outro foi preterido, ele foi deixado de lado porque o português dele tem muitos erros. Você não vai falar isso num circular para a empresa inteira. Você não fala um negócio desse em âmbito público, mas em âmbito privado, você acha que esses profissionais de RH não falam isso? Então, assim, quando a gente vê
um monte de gente entregando currículo e falando, e tentando, insistindo, você olha para essa pessoa e fala assim, cara, olha que ponto de necessidade que tem as pessoas no mercado, e mesmo assim elas não desistem e batalham, e essas pessoas, elas são batalhadoras e eventualmente elas vão encontrar, de tanto procurar, elas vão acabar encontrando a oportunidade delas e vão entrar no mercado e vão conseguir crescer. Olha que bonito, isso é uma fala de âmbito público. Na fala de âmbito privado, o que está acontecendo? Puta que pariu, que pessoa sem simancol, quinto currículo que me manda esse mês, vai tomar no cu, cara, não percebeu ainda? Então, quando você vê a diferença de coisas que são ditas, uma coisa é você falar algo para um podcast que tinha até então, sei lá, centenas de milhares de visualizações, quiçá milhões de visualizações, e você fala e defende um ponto, e você será seguido pelas pessoas que só passarão a pensar daquela forma porque você pensa e você é uma pessoa admirável. Isso, mais âmbito público do que isso, eu não sei o que existe. Então dizer que uma pessoa ela não tem que responder pela responsabilidade que ela tem de falar coisas em âmbito público e ser influenciadora de opiniões, não dá para dizer que a pessoa não tem. Agora em âmbito privado, quando eu tô jogando na época que eles não jogavam Lost Shark, às vezes eu tava jogando com Chuleta, com Devora, e assim, no meio da partida, sabe quando você joga aquela partida fina de MOBA? Sabe quando você tá jogando LoL? HOTS é tipo um LoL. Sabe quando você tá jogando aquela partida fina, você tá bufado, você tá fazendo tudo certo, você já pegou a mecânica dos caras do outro time, você tá matando todo mundo, ninguém te para, aí vai o cara lá e faz uma cagada, ele faz o pior erro de mecânica que ele poderia fazer naquele momento do jogo e vocês perdem a partida? Então, nesses momentos, quando o sangue sobe, quando você não tem respeito nem pela sua mãe mais, eu falo coisas do tipo, eu tenho nojo de já. Ó, eu tô fazendo uma confissão e vocês podem usar isso contra mim pro resto da vida de vocês. Eu tenho nojo dessa raça burra, coisa que é recorrente. Agora, uma coisa é eu falar isso quando eu tô no Discord com mais duas pessoas que jogam comigo há muito tempo. Outra coisa é eu querer postar isso no Facebook ou no Instagram ou no TikTok e dizer, gente, já é nojento. Se eu faço uma coisa dessa, eu tô cometendo, né, crimes, e tô sendo absurdamente injusto e desrespeitoso. Por quê? Porque existem pessoas que serão afetadas por isso. Agora, isso representa a minha visão de mundo, de verdade, em todos os âmbitos, porque uma coisa é no âmbito no círculo ali do MOBA, uma coisa é o que acontece ali no MOBA. Agora, isso representa todas as minhas falas em todos os ambientes, e a minha amizade com a Pamela, então. E a minha amizade com o Achurra, o Christian Achurra, que é argentino. Quantas pessoas eu não conheço dessa América do Sul e que fizeram parte da minha vida, e que sempre vão fazer, e a gente se respeita e se admira, porque a admiração que eu tenho pelo Christian Achurra é enorme. E aí se eu digo que eu tenho nojo de já jogando MOBA, e você tenta pegar essa fala daquele contexto de âmbito privado e mostra pro Achurra e fala assim, olha aqui o que o Fausto pensa de você, você tá certo naquilo que você está fazendo? Talvez não esteja. Então eu tô dando essa volta toda para falar para vocês, porque se eu fosse solteiro, muito provavelmente eu teria ido para a Ucrânia antes dessa guerra acontecer. Teria ido para a Ucrânia antes dessa guerra acontecer, e se eu tivesse que mandar um áudio pro Zé, que é o meu melhor amigo e com quem eu falo coisas muito íntimas do meu âmbito, daquilo que eu penso de verdade, e que eu posso compartilhar apenas em âmbito privado com pessoas em quem eu realmente confio, muito provavelmente eu diria coisas não tão cabeludas assim quanto o Arthur Duval falou, mas no mínimo parecidas com as coisas que ele disse. Em âmbito privado eu falaria. E se o Zé pegasse esse áudio, eu sei que ele não faria isso jamais, mas se esse áudio, se o Zé pegasse esse áudio e vendesse, porque existem pessoas interessadas em me destruir politicamente, e se esse áudio ele fosse usado para destruir a minha carreira, eu ficaria, primeiro, me sentiria burro, porque eu dei munição para que os meus inimigos políticos me atacassem, mas acima de me sentir burro, eu me sentiria extremamente decepcionado com a traição do meu amigo, que fez com que coisas de âmbito privado passassem a ser públicos. Então, se você me perguntar se eu repudio Arthur Duval em tudo que ele falou, o que ele falou não é bonito, não. Mas eu acho que tem que ver quem foi que passou esse áudio aí, né?
o que essa pessoa ganhou com isso. E eu acho que tá rolando um exagero muito grande, porque é diferente se o Arthur Duval ele tem um posicionamento político que diz isso, que se mulher é pobre você tem mais que ir lá explorar mesmo porque elas são fáceis. Se ele falar isso em âmbito público, as mulheres têm todo o direito de linchá-lo politicamente e encerrar a carreira dele. Tem todo o direito. Agora, dizer eu tenho direito de acabar com a carreira do Arthur Duval porque ele falou isso escondido, seria a mesma coisa de dizer, mina, eu tenho direito de te comer porque eu vi um nude seu rolando na internet. Eu acho meio absurdo essa ideia. Então acho que tem que maneirar um pouco. Toda vez que você se sentir sentindo, toda vez que você se pegar sentindo ódio de alguém, pare, respire e pergunte: esse ódio é meu mesmo? Ou esse ódio está sendo instigado por um influenciador que descobriu que o algoritmo ele engaja mais quando você provoca ódio nas pessoas? Você vai se livrar de 85% do ódio que você tem no seu coração hoje, estatísticas tiradas de fontes voz da minha cabeça. Espero que vocês pensem um pouco a respeito disso. Por hora é isso, um grande abraço.